um legado assim de uma urologia que foi buscada e que agora está no presente e apontando para um futuro melhor ainda. Então, isso é muito bom para a gente, para todos nós, para a sociedade, enfim. Eu acho, Lúcio, é uma juventude muito estudiosa. O pessoal que vem agora, eu vejo que a gente vê muito pouca diferença de nível de um estado para outro, de uma região para outra. O pessoal está estudando bastante, está se interessando, viajando. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso. Professor, obrigado pelas palavras e obrigado pelo jovem. Eu fico feliz aqui. Você, o Rommel, são extraordinários. Levaram o nível da urologia cearense. Acho que somos todos gratos por vocês, por que vocês têm feito pela nossa categoria, né, como profissão, né, como especialidade. Muito bom. Isso aí nos deixa muito felizes. Presidente, Rommel, eu acho que já a gente poderia iniciar, não é isso? Já estamos aqui passando dos 5 minutos. A gente grava, né? E sempre tem gravado e deixado à disposição de quem não quer, quem não pôde estar presente, quem ainda está saindo do consultório, pode ver com mais calma depois no YouTube, ver com mais calma até muitas vezes, né? Então, a gente vai começar o terceiro módulo desse nosso curso. Ainda tem mais um módulo que seria de discussão de casos clínicos para poder juntar tudo que foi discutido. Hoje temos aí, o Dr. Rômulo vai apresentar aí os palestrantes de hoje, né? Eu queria só agradecer o professor Lúcio aí, que teve durante muito tempo ali nos meandros do Congresso Nacional, participando lá do Conselho Federal de Medicina, e está por dentro de tudo isso, de como tudo transcorreu lá dentro, né? O professor Lúcio é uma pessoa muito importante para a gente, não só para a urologia cearense, mas principalmente para quem está lá no Hospital das Clínicas hoje em dia. Foi meu orientador no mestrado, no doutorado, e eu tive a honra de sucedê-lo lá na disciplina. Então, fico muito feliz quando estou perto dele, porque sei que sempre tem coisas boas ali por perto. Pessoa, do ponto de vista ético, também perfeito, né? Então, obrigado, doutor Lúcio, pela presença aqui, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E eu vou passar a palavra para o doutor Rômulo Silveira para que ele possa moderar e possa fazer a apresentação dos outros convidados. Já agradecendo também a eles pela oportunidade. Só pedir ao pessoal para deixar os microfones desligados, por favor, Geraldo. Pronto. Boa noite a todos. Como o Dr. Rommel falou, é o terceiro módulo, né? Esse curso está sendo promovido pela SBU Ceará e as telas, né? Assim, a organização está sendo o próprio presidente, o Rommel Regadas, o Vladimir, o Idelbrando e eu. E a intenção é tentar seguir o caminho que o professor Ubirajara já trilhou em São Paulo, para fazer com que o urologista possa ocupar um espaço maior dentro da uro-oncologia. Não ficar só operando, mas também que ele passe a participar na prescrição, na conduta, no acompanhamento dos pacientes. Então, eu agradeço aqui a todos, de novo, o professor Lúcio, a doutora Karen, o professor Ubirajara. Eu já assisti a aula do professor Ubirajara, da doutora Karen, semelhante ao que vai ser hoje. Eu acho que ela é muito proveitosa para todos. Eu acho que depois a gente vai fazer as devidas perguntas, né? Então, meu agradecimento a todos. Eu vou passar primeiro a seguir a ordem aqui do que foi programado, passar aqui o professor Lúcio. Tá certo, professor?
palavra tá Obrigado, Rômulo. Doutor Muito obrigado. Rômulo, professor Lúcio, só antes do senhor começar, eu queria fazer um agradecimento às telas que está promovendo o nosso evento, está nos apoiando. Eu acabei esquecendo de passar a palavra para a Ariane para que ela faça só umas palavras em nome das telas, aí depois ela passa a palavra para o senhor começar. Ariane, pode ficar à vontade. Obrigada. Na verdade, o que eu quero falar é mais um agradecimento realmente à SBU Ceará, em especial a você, tá, doutor Rômulo, que acreditou nesse projeto, tá? E agradecer também ao doutor Edelbrando, doutor Vladimir, doutor Rômulo, por toda a dedicação, né? Eu gostaria realmente que todos soubessem que um dos pilares das telas é investir no conhecimento científico, no conhecimento científico, pois acreditamos que quanto mais conhecimento, né, for disseminado, todos ganham, principalmente o paciente. Então, a gente está aqui apresentando dados, mas a gente sabe que quem realmente vai se beneficiar no todo, no final, são os nossos pacientes, tá bom? Obrigado por essa oportunidade e uma ótima aula. E aí eu passo a palavra para o doutor Lúcio. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer, né, ao convite, agradecer a vocês por terem me dado essa oportunidade aqui de falar para vocês nesse módulo, nesse curso, né, que é importante, terapia antiandrogênica no câncer da próstata para o urologista. Estou muito feliz por estar aqui. Eu posso ficar olhando um pouquinho para a minha direita, porque vocês estão aqui à minha direita do computador, e quando a gente dá aula, eu quero ficar olhando as pessoas. Vocês todos estão colocados aqui à minha direita. Eu posso estar desviando meu olhar sempre para vocês aqui. Eu estou procurando vocês quando eu falo. Então, o tema que foi me dado aí, viu, Rômulo, meu abraço, obrigado, Edelbrando, Rômulo, vocês todos que estão organizando. A legislação permite o urologista prescrever hormonioterapia. Veja, eu digo sempre que a vida é como um pêndulo, né? As coisas vão para um lado, depois voltam, recorrem, né? Esse tema, eu me lembro que em 2007, 2008, a gente tinha muita inquietação, né? Os urologistas estavam preocupados com isso porque acontecia dificuldade na prescrição do urologista, proibições, exigências nos serviços que eles trabalhavam, né? Me lembro que em 2008 nós publicamos este livro, que era presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Urologia, e lá chegavam as perguntas dos colegas urologistas de todo o Brasil. Este livrinho tem 36 pareceres selecionados pela gente, foi publicado em 2009. Veja, o terceiro parecer que está aqui é exatamente respondendo essa pergunta que aí o Dr. Rômulo e o Edelbrando, a comissão organizadora desse evento, está me fazendo, né? Exatamente o parecer terceiro que eu vou colocar para vocês aqui foi respondido neste livro em 2008. Uma coisa interessante e curiosa, este livro, eu procurando agora como preparar essa aula, encontrei que tem um site vendendo esse livro a R$9. Eu nunca tomei conhecimento disso, também eu acredito que a SBU também não tem. É um livrinho que tem 36 pareceres selecionados. Essa era a comissão de ética, na época. Esse livro também tem uma contribuição do Dr. Marconi Tavares e do Dr. Paulo Reis, nossos colegas aqui do Ceará, né? E a consulta foi exatamente essa. Consulta parecer número 3. Vem assim: recebi hoje comunicado verbal do diretor do meu hospital informando que o SUS está proibindo urologistas de prescrever hormonioterapia para câncer de próstata. Estas prescrições serão glosadas e assinadas por urologistas. Baseia esta decisão em portaria do Conselho Federal de Medicina, SIC. Solicito a orientação da SBU. Olá, faço parte, desde 2002, da equipe de urologia do único hospital de referência para tratamento de câncer no nosso estado. Fui informado esta semana pelos coordenadores ambulatoriais que existe uma determinação do Ministério da Saúde que nos proibiria de prescrever a hormonioterapia para os pacientes com câncer de próstata.
e que estes pacientes passariam a ser acompanhados pelos oncologistas clínicos. Existe realmente essa nova determinação? O que fazer, SBU, Sociedade Brasileira de Urologia? Veja, ele comete aqui um equívoco. Na verdade, a portaria não é do Conselho Federal, né? O Conselho Federal não faria uma portaria com esse teor, jamais, né? Então, nós fomos aprofundar a questão e descobrimos a portaria. Era uma portaria de 2007, e no seu artigo 5º, ela fazia uma recomposição de tabelas de procedimentos do Sistema de Informação Ambulatorial, que eles chamam CIA-SUS, e lá tinha a forma de tratar a primeira linha e a segunda linha de hormonoterapia, né, para adenocarcinoma de próstata avançada. Primeira linha e segunda linha, com os códigos direitinho. Mas o grande problema dessa portaria era este quadro, esses dois quadros aqui, né, que constavam na portaria. Desculpa. E lá tinha, exatamente no primeiro, no quadro acima, tinha a segunda linha de tratamento, hormonoterapia para câncer de próstata avançado, e aqui embaixo, primeira linha. Só que havia... Posso continuar? Está vendo? Estão todos ouvindo? Estão todos ouvindo? Todo mundo ouve. Todos ouvindo bem, professor. Ok. Então, aqui tinha... Na atividade profissional existia uma exigência, né? Tem que ser um oncologista clínico. Esse quadro, esses dois quadros, repetindo embaixo, foi o que gerou todo esse problema em relação à prescrição por urologista, né, nessa portaria. Nós fomos analisando, construindo o nosso relatório, né? A gente foi buscar na lei 3268 de 57, que é uma lei que, embora muito antiga, ela está vigente ainda hoje, e ela dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências. Ela criou os conselhos, e prescreve algumas coisas sobre a atividade médica, e no seu artigo 17 ela prescreve o seguinte: os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Ou seja, o médico, aqui não há nenhuma exigência em relação a especialidades ou áreas de atuação. Na época lá, eles chamavam de ramos, né? O médico diplomado por uma instituição conhecida pelo MEC e tendo registro no Conselho Regional de Medicina, ele pode exercer a medicina plenamente. Essa é a lei que está em vigor e é a lei que realmente faz esse norte todo da atividade médica no Brasil. Então, nessa luta que nós fizemos, a Sociedade Brasileira de Urologia, me lembro que quando a gente fez essa conclusão do parecer, que foi da seguinte forma: usar dessa citação de uma simples portaria para proibir que um profissional da medicina, qualificado pelo MEC, com registro no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, ou seja, onde ele trabalha, como manda a lei, possa prescrever o medicamento, é um atentado à legalidade. Essa foi a conclusão do parecer, que realmente é uma ilegalidade exigir que o colega que seja só prescrita a hormonoterapia por um oncologista clínico, não é? Esse parecer, e aí a Sociedade Brasileira de Urologia e o Conselho Federal de Medicina, me lembro na época, foi uma luta para se conseguir que se revogasse a portaria. E no livrinho, nesse livrinho que eu mostrei para vocês, antes mesmo de ser publicado, ele já vem com essa observação. Em tempo, há uma nova portaria, bem recente, assinada pelo ministro da Saúde, o Temporão, José Gomes Temporão, de 27 de agosto de 2009, que altera e recompõe a tabela daquela portaria anterior, revoga a portaria. Então, em 2009,
Aquela portaria que durar 2 anos, de 2007 a 2009, ela foi exatamente revogada aqui por essa portaria 1945 de 2009. Então, aquilo que causou todo um problema para o urologista quanto à prescrição de hormonioterapia encerrou aqui, né? Era uma coisa ilegal e o Ministério da Saúde reconheceu, Temporão reconheceu, aí a Sociedade Brasileira de Urologia, também com apoio do Conselho Federal de Medicina, realmente conseguiram em tempo eliminar isso. Eu me lembro que o livro foi lançado já com esse reparo, né? Também eu fui buscar aqui o Conselho Federal de Medicina, à época, aqui com o relator, o conselheiro Edevar, ele fez um parecer semelhante ao nosso, que era uma demanda da Sociedade Brasileira de Urologia. Na sua ementa, o Edevar coloca a fiscalização e a regulamentação para o exercício da profissão de médico são funções dos conselhos de medicina, que garantem o exercício legal para qualquer de seus procedimentos após o registro do diploma do médico, né, no Ministério da Educação e nos CRMs. Portanto, esse parecer vai na mesma direção do nosso parecer lá da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui com a diferença de força, que é o parecer do Conselho Federal de Medicina. Ele respondeu o parecer, era uma consulta, a consulta veio da Sociedade Brasileira de Urologia por intermédio de seu presidente, à época, solicitando posicionamento do CFM a respeito da portaria citada, que define o oncologista clínico como o único capacitado a prescrever análogos do Sistema Único de Saúde. Segundo o presidente, tal portaria cria constrangimento a vários urologistas que têm a sua prescrição negada, exigindo que seja emitida por oncologista. Explica ainda que, embora não exista proibição formal à prescrição de análogos pelo urologista, a portaria cria uma barreira administrativa à liberação do medicamento. O colega do Conselho Federal foi buscar na Lei 3.268/57 todos os argumentos que a gente já tinha buscado semelhantemente nosso parecer da Sociedade Brasileira de Urologia. Veja aqui que ele busca também no artigo 17, que é aquele que fala que não é exigida a especialidade para o exercício da profissão médica, né? O colega lá do Conselho Federal de Medicina, ele acrescentou o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, né, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. No caso presente, nosso urologista, o que a lei estabelece é que o urologista tenha diploma de médico, né, obtido numa instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha registro no Conselho Regional de Medicina onde trabalha. Tentativas ou extra, diz o doutor Edevar, tentativas ou extra que impõem a necessidade de especialização para determinadas prescrições, eu coloco aqui a hormonioterapia, ou tratamentos desrespeitam o dispositivo legal vigente, é contra a lei. Também a Lei 12.842 de 2013, que nós conhecemos como a Lei do Ato Médico, que gerou muita discussão no país, foram momentos de muita luta, essa questão da elaboração dessa lei, até a sua aprovação com muitos vetos pela presidente da República. Lá também nós temos o respaldo dessa lei, porque ela dispõe sobre o exercício da medicina e mantém todos os termos da Lei 3.268/57 quanto ao exercício da medicina pelos médicos devidamente inscritos nos CRMs. Não há previsão legal que
desobriga ou iniba ou cria obstáculos ao urologista prescrever hormonioterapia para o câncer de próstata avançado. Então, assim, a pergunta, a legislação permite o urologista prescrever hormonioterapia? É uma pergunta que se repete no tempo. Eu tive uma preocupação de consultar alguns colegas aqui no Ceará, não é? No Ceará, pelo que eu consegui obter de informação dos colegas, nós não temos dificuldade quanto à prescrição de hormonioterapia no nosso estado. Por outro lado, em alguns outros estados, por exemplo, Pernambuco, colega de Pernambuco, que hoje ele está no Conselho Federal de Medicina, ele me disse que em Pernambuco há 2 hospitais públicos que não aceitam prescrição de hormonioterapia por urologista, né? E aí nós conversamos e ele vai fazer gestões novamente ao Conselho Federal de Medicina para que a situação seja resolvida. São coisas que recorrem, vão, desaparecem, depois voltam. É como eu disse no princípio, que a nossa vida, a política e a vida é como um pêndulo, vai para um lado, depois vai para o outro, as coisas vão se repetir. Mas a lei permite ao urologista prescrever hormonioterapia, muito pelo contrário, ela não permite, né, que isso seja adotado, quer dizer, a inibição da prescrição por urologista, isso é vetado por lei, e, portanto, nós podemos prescrever e devemos prescrever, acompanhar nosso paciente, estudar as formas de hormonioterapia mais modernas, estar sempre atualizados para que possamos oferecer o melhor aos nossos pacientes. E aqui eu queria terminar, quando eu estava querendo introduzir cores aos meus desenhos, eu pensei no Chacrinha. Chacrinha é um homem de muitas cores, usava muitas cores, e fiz o Chacrinha, né? E aí me lembrei, hoje é o seria o aniversário de 103 anos do Chacrinha, por isso eu estou trazendo aqui para vocês. E eu faço meus desenhos de gente, eu desenho gente porque eu gosto de gente, né? Então, assim, o Chacrinha está aqui porque hoje ele completaria 103 anos. O Chacrinha é um pernambucano do Agreste, comunicador de extraordinário sucesso do rádio e TV dos anos 50 e 80 no Brasil. No seu programa foram revelados Roberto Carlos, Clara Nunes, Raul Seixas, e ele criou várias frases. Uma delas é: quem não se comunica, se trumbica. Eu me lembro da música de Gilberto Gil, Velho Guerreiro, aquele abraço. E aquele abraço a vocês todos e muito obrigado. Espero não me ter trumbicado na comunicação. E obrigado pela atenção. Estou às ordens. Se alguém tiver alguma inquietação, alguma pergunta a fazer, muito obrigado. Professor, parabéns pela excelente apresentação. Como sempre, né, o senhor consegue transmitir a informação de uma forma tranquila e passando para todos, né, repassando o seu conhecimento. Aqui, só para tentar otimizar o nosso tempo, professor, eu vou sugerir que a gente prossiga na sequência, com a doutora Karen, aí depois o professor Birajara, para ao final a gente abrir para discussão, tá certo? Doutora Karen, eu lhe passo a palavra agora. Professor Lúcio, o senhor precisa apertar, tem um botão vermelho escrito descompartilhar, interromper compartilhamento. Para que a Karen possa apresentar. Isso, perfeito, professor. Obrigado.
Karen, você está no mudo. Liga o som, Karen. Vamos lá. Quando aparecer, vocês me avisem, por gentileza. Acho que agora todos me ouvem? Sim. Apareceu? Estamos ouvindo bem. Perfeito. Sim. Perfeito, muito obrigada. Bom, então, muito boa noite a todos. Meu nome é Karen, sou enfermeira, sou especialista em oncologia e administração e eu vim trazer um pouquinho dos conhecimentos adquiridos durante o período que trabalhei com o Dr. Birajara, meu parceiro e amigo. Dizer que é uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento com todos. E o que nós vamos conversar é sobre o manejo da terapia hormonal no câncer de próstata e como nós conseguimos criar um case de sucesso na clínica Ouro-Homens. Seguem aqui os conflitos de interesse. Então, para iniciar, vale lembrar só alguns aspectos relacionados ao câncer de próstata. Então, os andrógenos, eles têm uma ação estimulante sobre as células cancerígenas. Então, se nós conseguirmos reduzir os seus níveis, nós vamos ter tumores com crescimento mais vagaroso de tamanho menor. A terapia hormonal ela pode ser empregada em diversos aspectos. Pacientes metastáticos, recidiva, pós-cirurgia ou rádio. Usualmente, lá na clínica Ouro-Homens, nós tentamos utilizar em tratamento combinado, sempre que possível, claro. As medicações que nós vamos conversar um pouquinho são o acetato de glucerelina, o acetato de leuprorelina, a triptorelina e eu vou trazer um plus ainda, que é a imuno-onco-BCG, para poder abordar, além do Xtandi, a enzalutamida. Aqui são os efeitos colaterais mais comumente relacionados pelos nossos pacientes. Então, vocês vão conseguir entender, os doutores irão compreender um pouco mais à frente, como que nós sabemos que são esses os mais relatados por nossos pacientes. Geralmente, esse paciente, quando chega para fazer a aplicação, que é feita na nossa clínica, ele vem informando, nossa, Karen, de 1 a 2 dias depois que eu fiz a aplicação, eu fiquei com um pouco de cansaço, fadiga, dor no corpo. Bom, os efeitos colaterais relatados aqui são comuns porque estão descritos na bula. O que nós temos que fazer? Acompanhar de perto esse paciente para prestar a ele um serviço para o tratamento desses sinais e sintomas. E aí eu vou pedir a ajuda do Dr. Rômulo, 1 minuto, para poder responder então as minhas perguntas. Gostaria que todos pudessem participar, mas vamos fazer desse modo que eu acho que vai ficar mais prático, tá bom, Dr. Rômulo? O senhor me ajuda? Pois não, pois não. Doutor, o senhor prescreve hormonioterapia? Atualmente, não. O senhor acha que o processo é muito complexo? Como eu já assisti sua aula, eu já sei que não é. Então, tá ótimo. Então, o senhor já aprendeu exatamente como faz. Muito obrigada. Bom, então, o que eu trago aqui hoje em reforço ao que o Dr. Lúcio veio nos trazer? Algumas normas e pareceres que vão empoderar o urologista na hora de fazer esse tipo de prescrição. Nesse QR Code que está disponível na tela, se os doutores apontarem a câmera do celular, conseguem ter todo o material na íntegra, tá? E eu vou mencionar alguns que eu considero que sejam mais importantes. Existe uma portaria, que é a Portaria 1944, e ela foi publicada em 27 de agosto de 2009. Por que essa portaria é importante? Porque ela vem trazer a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, como o ginecologista é o médico da mulher, o urologista, então, passa a ter visibilidade como um médico responsável pela saúde do homem, tendo, assim, acesso a terapias e tratamentos que até então ele não podia ter, por conta de tudo que acontecia. Outra que é muito importante, que eu considero que seja a primordial, é a Portaria 1945 de 2009. Por que essa portaria é tão importante? Ela vem trazer, então, a revogação da exclusividade do oncologista. Então, o oncologista perde esse espaço somente e único dele, e o urologista, então, passa a poder fazer esse tipo de prescrição de medicação. Tem alguns pareceres e normas que os doutores vão conseguir encontrar pelo QR Code, que vem trazer sobre a obrigatoriedade do convênio em fazer o custeio desse tipo de medicação. E a não menos importante, já mencionada pelo Dr. Lúcio, é o parecer, então, que foi publicado pelo Conselho Federal de Medicina em 2012,
que vem trazer a informação dizendo que o urologista, então, está capacitado e apto para fazer esse tipo de prescrição. Então, é entendido que o urologista tem, então, respaldo para fazer essa prescrição, o que é muito importante, saber os critérios e quesitos que são importantes para uma prescrição bem feita, para que essa prescrição não chegue na operadora de saúde e volte. Então, o que a gente precisa para ter uma prescrição que o convênio receba e não me devolva sem disponibilizar a medicação? Primeira coisa mais importante é um relatório médico detalhado que vai conter toda a história terapêutica do paciente já realizada. Esse relatório médico, ele precisa obrigatoriamente estar em papel timbrado da clínica, assinado e carimbado. Uma outra coisa muito importante que às vezes a gente acaba errando, e nós lá na Urômenes aprendemos errando, né? Então, são os laudos de exames. E quais são os exames que eu devo encaminhar para a operadora de saúde para dar início à tratativa, então, da solicitação? O exame que eu vou precisar encaminhar é o relatório, então, da biópsia, o laudo da biópsia, que comprova a doença, e um PSA, obrigatoriamente com menos de 3 meses. Se esse exame tem 4 meses, a operadora acaba dando isso como indeferido e acaba não nos retornando. E aí o paciente fica aguardando, a gente não sabe o que aconteceu, e aí atrasa todo o meio de campo para o tratamento desse paciente. Então, o PSA que será enviado precisa obrigatoriamente ter menos de 3 meses, ok? E uma receita médica. A receita médica precisa conter todos os detalhes da medicação e precisa também conter as informações do tratamento. A receita também tem a necessidade de ser em papel timbrado da clínica, assinado e carimbado. O papel timbrado tem que conter o nome dos especialistas que trabalham no local e o CNPJ. Se os doutores também quiserem conferir, por esse QR Code, é só apontar a câmera do celular, tem a opção de preenchimento de relatório para impressão no modelo correto. É bem bacana, as telas desenvolveu, então fica disponível para quem tiver interesse. Aqui trago um pouco mais ilustrativo. Então, temos o laudo da biópsia, né, o anatomopatológico. Então, o relatório contém toda a história terapêutica do paciente, com papel timbrado, assinado e carimbado. E aqui também os dados da receita. Então, precisa ter esses 2 documentos em papel timbrado e o PSA impreterivelmente com menos de 3 meses, para que a gente não tenha uma devolutiva do caso. Agora, quando a operadora de saúde tem um sistema próprio, com o avanço da tecnologia, muitas operadoras optam por não receber esse monte de papel. Porque eu já imagino a carinha de todos os doutores me perguntando, só voltando um pouco, Karen, mas agora que eu tenho todo esse processo, o que eu vou fazer? É muito simples. Tenham o laudo do exame, tenham um PSA com menos de 3 meses, tenham uma receita médica e tenham o relatório, vou unificar, então, todos esses documentos, vou entrar em contato com a operadora de saúde. Então, o doutor vai solicitar para a secretária entrar em contato com o 0800 da operadora, seja Bradesco, Amilson, América, enfim. E aí ela vai questionar onde é o centro de quimioterapia mais próximo que realiza esse tipo de medicação. A operadora fornece o telefone do local, a secretária entra em contato e a enfermeira vai solicitar todo esse processo. A partir do momento que o centro de quimioterapia recebe esses documentos, a enfermeira do próprio centro vai dar início à tratativa, ok? E aí, quando o sistema é online, não tem a necessidade de a gente encaminhar aquele monte de documento. Porque tem muita gente que hoje fazendo solicitações. E se a cada paciente a gente for mandar 5, 6 papéis, acaba sendo muita coisa. Então, as operadoras resolveram fazer isso por um sistema online para poder otimizar o trabalho. Para que a gente consiga fazer essa solicitação, a gente precisa, obviamente, ter um cadastro no sistema. A medicação precisa estar liberada pela Anvisa. O médico da especialidade também precisa conseguir fazer a solicitação, ou seja, é como cirurgia. Não tem como um urologista solicitar uma prótese de fêmur, porque o próprio sistema vai glosar porque ele não tem autorização. Então, o urologista tem que conseguir fazer esse tipo de medicação, tem que conseguir fazer a prescrição. Precisa do CID da doença, vai conter os dados clínicos do paciente e a dosagem que deve ser administrada. Então, aqui eu trago um exemplo do nosso carro-chefe. Em Campinas, 75% dos nossos pacientes são da Unimed, né? Fazemos consultas pela Unimed. Então, a gente acaba solicitando muito e eles criaram um sistema bem intuitivo.
Então, fiz o login no sistema, entrei, clico em solicitação de exame, dei sequência. Aqui eu vou passar a carteirinha do paciente, já vai virar automaticamente os dados dele. Vou colocar os dados da clínica solicitante e vou incluir o CID. Ao incluir o CID, ele traz esses boxes de informações. O que a gente vai fazer? Clicar em medicamento e colocar as iniciais da medicação. Então, eu coloco lá Zola, vai aparecer Zoladex. Eu vou comparar com a minha receita, então a dosagem, incluir, pronto. Zoladex solicitado. Aqui é o mesmo esquema, coloco os dados do paciente, os dados da operadora, né, da clínica, e aí incluir o CID. Abri o box de medicação, a única coisa que muda é a medicação. Coloco o Eligard e vejo com a minha prescrição se está de acordo, solicitei. O que muda quando nós vamos fazer a solicitação por sistema é apenas o Extend. Então, para eu conseguir solicitar a enzalutamida, quando eu faço o envio do processo em papel, eu acabo enviando um relatório detalhado contendo toda a história desse paciente. Como aqui não faz sentido em fazer uma receita, né, uma solicitação online, encaminhar um relatório à parte em papel, então eles deram uma opção de colocar tudo no sistema. Então eu coloco os dados, né, de quem está solicitando, incluir o CID, coloco medicação. Coloco as iniciais dessa medicação e pronto. Ele vai abrir uma outra aba chamada aqui de quimioterapia. E aí, nada mais é do que os dados do paciente que são colhidos durante a consulta. O médico faz, então, o preenchimento, clica em salvar, aqui já vai aparecer disponível terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer de próstata. Vou incluir essa quimioterapia e pronto, foi solicitado. O que muda apenas é que quando o paciente for, por exemplo, retirar essa enzalutamida lá no centro de quimioterapia da operadora de saúde, ele precisa levar a receita original, que precisa estar em papel timbrado, assinado e carimbado, para que eles consigam comprovar que esta receita está de acordo com a solicitação que foi feita no sistema. E aqui o que eu trouxe um pouquinho, que é o Plus, que nós na Euroomnis também realizamos, a Imuno-Onco-BCG. O pedido é muito parecido, então coloquei os dados, vou incluir o CID, abre a opção do box de informação, eu coloco a Imuno-Onco-BCG, solicitei, pronto, está feito. E aí a pergunta que fica é, o que eu preciso fazer para credenciar o meu estabelecimento? Como todos conhecem o Dr. Birajara, ele não se contentou somente em fazer a prescrição. Porque o que acontecia? Muitas vezes esse paciente vem passar em consulta com o urologista. Ele já conhece a nossa clínica, ele já conhece o nosso pessoal, ele já está familiarizado. E quando esse paciente vai para o centro de quimioterapia, a primeira coisa que você vai falar para ele é: o senhor vai ter que fazer um tratamento no centro de quimioterapia. A primeira coisa que ele vai pensar é que ele está morrendo. Então, eles ficam desesperados, com muito medo. Segundo, eles não se sentem tão confortáveis, porque lá não tem pessoas que eles conheçam. Afinal, é um paciente que já trata com a gente, já acompanha. Então, quem melhor do que o seu próprio médico que descobriu o seu diagnóstico, que você já está familiarizado, para fazer esse tipo de tratamento? Então, nós criamos na Euroomnis um modelo de aplicações. Nós realizamos as aplicações desses medicamentos em nossos pacientes dentro do âmbito da nossa própria clínica. Porém, essa aula vai ficar para um outro dia, porque ela é um pouco mais extensa, que tem algumas normativas e diretrizes que nós vamos precisar seguir, mas que será um prazer poder ministrar com todos. Deixo aqui uma foto dos meus meninos, eu sempre trago eles comigo. Então, Dr. Birajara, Dr. Rafael, Dr. Felipe, Dr. Maurício, Dr. Wagner e Dr. Cristiano, que compõem o time, né, da Euroomnis, do qual fiz parte. Tenho muito orgulho em poder dividir os conhecimentos que aprendi com todos eles. E aqui ficam os meus contatos. Caso precisem de alguma coisa, queiram retirar alguma dúvida, fiquem à disposição. Estou aqui para ajudá-los, tá bom? Muito obrigada. Karen, muito obrigado, excelente. De novo, assim, esse conhecimento que você está transmitindo, com certeza vai facilitar. Hoje a gente tem convidado aqui, tem presente a doutora Nilza, que é enfermeira de uma clínica, que é o Oncocentro. Então, eu espero que a sua palestra aí contribua para que essa clínica já promova essa facilitação, né, para os urologistas.
Sem dúvida, fico à disposição o que for necessário. Se precisarem de alguma orientação, a Ju das telas já me conhece bastante, então ela já tem os meus contatos precisando e estou à disposição. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra ao professor Birajara, professor titular da Unicamp. É um médico reconhecido internacionalmente, com diversas publicações. A gente sempre tem, quando tem a oportunidade de assistir uma palestra dele, fica muito feliz, que é uma pessoa que domina o que faz com satisfação e transmite isso nas suas apresentações. Muito obrigado pelo aceite, professor, e está com a palavra. Bem, agora, boa noite oficial. Eu fico muito contente de estar com vocês outra vez. Eu tenho muito apreço a todos os urologistas dessa parte do país, que são muito esforçados. Eu aprendo muito com vocês e gosto muito dessa parte do país, é encantadora. E tenho vários amigos, né? O Lúcio, Lebrando, você, Rômulo, e tantos outros que encontro e tenho satisfação em estar juntos. Pena que hoje não é tão junto, né? Um pouco distante, mas eu acho que nós vamos nos rever em breve. Quem sabe ano que vem a gente possa voltar a nos encontrar por aí, ou por aí mesmo, né? Na terra de vocês. Bom, a minha aula é uma aula assim que eu vou ser um pouco repetitivo, porque a explanação do Lúcio foi muito boa. Ele esgotou o assunto da questão, digamos, legal em relação à prescrição. A Karen também fez um sobrevoo muito interessante na parte administrativa, então eu vou um pouco repetir, mas um pouco falar agora de um assunto que requer mais a atividade do urologista. Então é um assunto mais específico, mas eu acho que é interessante a gente abordar isso para ficar bem claro o papel do urologista ou o potencial papel do urologista nos pacientes que têm tumores urológicos. Bom, esses aqui são os meus conflitos de interesse. Se a gente for fazer uma avaliação, né, o urologista ele tem uma atuação bastante marcante. Até uma certa época na vida, digamos, na história da urologia brasileira, nós ficamos basicamente nessa fase mais inicial aqui, com a cirurgia ou indicando alguma radioterapia, seria a fase da doença localizada. Aí nós nos arvoramos a competir com a radioterapia na doença localmente avançada, isso há uns 10, 15 anos. E hoje talvez seja o maior quinhão de pacientes que nós levamos à cirurgia. E mais, digamos, recentemente, com as novas drogas, nós começamos a nos arvorar a ter um tratamento mais efetivo na fase metástase, pelo menos metástases que não sejam tão extensas, né? Então, é essa fase aqui que houve uma grande mudança e que a gente tem falado que o papel do urologista pode ser fundamental. Então, basicamente, aqui um outro dado mostrando a atuação do urologista, como ela se expandiu a atuação. E hoje, em 2020, nós temos, se nós assim quisermos, temos a possibilidade de fazer o uso de drogas na fase em que o paciente foi tratado, ele sofreu uma recidiva bioquímica, ele teve um bloqueio hormonal, seja a castração cirúrgica ou castração química, mas ele recidivou a castração. Então, seria o paciente que tem uma doença não metastática resistente à castração com PSA subindo. 3 drogas apareceram, a apalutamida, a enzalutamida, a darolutamida, que são drogas que influenciaram muito e nos ajudaram muito nessa fase da doença, tendo resultados bastante significativos com diminuição aumento da sobrevida livre de metástase e aumento de sobrevida global também. Uma outra área que nós talvez não tivéssemos muito acesso, ou porque nós também passássemos com uma certa incerteza, é o paciente que tem metástase, ele se apresenta com metástase, doença metastática, mas ele é de novo, ou seja, ele já chega no diagnóstico com doença metastática. Então, esse paciente, ele teoricamente tem uma doença sensível à castração,
E nós tivemos uma série de possibilidades de tratar esse doente. É o paciente que chega já ao atendimento do urologista, a gente já percebe um PSA muitas vezes estourado, muito alto, e na cintilografia óssea já apresenta metástase. Óbvio que toda essa situação ela não fez o urologista crescer sozinho. O que nós fizemos durante todo esse tempo, ao longo das talvez umas 2 décadas para cá, é ter uma convivência passiva com os nossos, digamos, companheiros de luta, os oncologistas, os radioterapeutas, né? Então, na Unicamp, a gente tem feito isso com uma certa frequência e já há algum tempo, uma convivência boa com os oncologistas, com os radioterapeutas, com o pessoal de psicologia, por exemplo, que faz apoio aos nossos pacientes, pessoal de anatomia patológica. Então, é um grupo multidisciplinar. E nós fazemos uma publicação a cada 2 anos de diretrizes baseadas em evidências, digamos, entre aspas, caseiras. Não dá para a gente fazer o que o primeiro mundo faz numa instituição pública brasileira, mas a gente pode chegar a uma situação que é bastante interessante, um atendimento bastante bom até. E isso a gente tem conseguido por esse bom contato. Então, por exemplo, os ambulatórios são feitos em conjunto, no ambulatório de uro-oncologia, nós temos lá os urologistas, mas temos o concurso do oncologista, o patologista ele está a curta distância para algum problema que haja, o radioterapeuta, geralmente, ele tem também contato conosco, e isso tudo nós temos, com essas diretrizes, um fenômeno muito interessante. O paciente ele pode entrar por qualquer porta do hospital, do HC da Unicamp, ou seja, a radioterapia, a oncologia, a urologia, a conduta será semelhante, porque essas diretrizes foram feitas pelo pessoal que labuta nas áreas afins, né? Oncologia, todos nós fizemos e publicamos isso. Isso é revisto a cada 2 anos e a gente sempre tem alguma novidade ou outra. Essa foi a última publicação. Bom, se nós fizemos assim uma avaliação geral, talvez didática, nós temos uma gama grande dos possíveis cenários de falha do tratamento local em que o urologista pode atuar, né? Ele pode atuar na recidiva bioquímica isolada, até com perspectiva de cura, o paciente que operou e está recidivando. O paciente que não tem metástase, ele sensível à castração resistente, isso aqui é uma atuação do urologista. O paciente metastático sensível à castração, aquele que eu falei que vem com metástases de novo. Talvez a gente tenha um pouco mais de concurso do oncologista nessa fase, o paciente metastático resistente à castração, aquele paciente que já foi multitratado, já fez a radioterapia, e aí provavelmente entra o concurso das drogas que o oncologista tem mais manuseio, né, que são as drogas citotóxicas, né, a quimioterapia. Aqui, eu gosto de mostrar esse slide porque faz um panorama das possibilidades da atuação do urologista. E vejo que não são poucas. Isso vai da vontade do urologista ainda continuar como médico do paciente. Foi o que bem a Kari falou, e a gente leva isso muito a sério, tanto na Unicamp quanto na clínica particular, deixando o paciente conosco a maior parte do tempo, indo só ao oncologista em situações mais, digamos, ruins e pior prognóstico, e doença mais avançada. Então, vejo aqui, só para vocês terem uma ideia, na fase de doença metastática sensível à castração, tem vários estudos aqui que provaram aumento de sobrevida. Todos são muito semelhantes. Veja, pode ser com a biraterona, mais o bloqueio, levando ao aumento de sobrevida. A enzalutamida, no estudo Enzamet, no ARCES, mostrando também bons resultados, e no estudo Titan, com a palutamida. Então, aqui, ainda com o paciente metastático, o concurso do urologista aqui já seria com quimioterapia, no estudo Charter, já fica um pouco mais complicado, e geralmente são os oncologistas que vão atuar. Vejam aqui nessa fase, no paciente que não é metastático, mas ele é resistente à castração, já foi tratado. Vejam que todas essas drogas que eu falei no início são todas drogas via oral que podem ser usadas pelo urologista.
Avançando um pouco mais, mesmo na fase metastática pós-docetaxel, vejam que nós podemos entrar com drogas via oral, piraterona e enzalutamida, com bons resultados. E, mais atualmente, a imunoterapia tem vindo com muita força, né? Com o pembro, o olaparib, são drogas que têm atuação bem específica, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é interessante que o urologista também saiba sobre essa droga e a gente vai trabalhar com isso futuramente. Bom, aqui então, só para mostrar, acho que todos já estão meio cansados de saber dos 3 resultados, as 3 drogas, né? Aqui são os nomes comerciais, o Xtandi da enzalutamida, Eliada, que é o apalutamida, e a Nubeqa, que é a darolutamida. Como eu falei, nós tivemos bons resultados nessa fase, o paciente que tem recidiva bioquímica após o bloqueio hormonal, seja castração, seja com agonista. E esses pacientes, lógico que isso aqui eu sempre lembro que não é uma panaceia, não é para todo paciente, é um paciente que tem um doubling time de PSA menor de 10 meses, ou preferencialmente ainda menor que 6 meses, ou seja, aquele paciente que recidivou e que tem uma doença provavelmente mais grave porque ela está evoluindo mais rapidamente. Como é que a gente usa a darolutamida? Todos os 3 já estão no mercado no Brasil. São 2 tabletes, então aqui 2 tomadas diárias de 300 miligramas. Nós temos aí um pouco de fadiga e rash cutâneo. A apalutamida é uma tomada única, são 4 comprimidos de 60 miligramas, também fadiga e rash cutâneo. O Xtandi, que é a enzalutamida, são 4 comprimidos, 40 miligramas de tomada única. Aí nós temos efeitos colaterais diferentes, hipertensão e fadiga. Bom, aqui só para nós fazermos a comparação dos 3 estudos, né, mostrando que aqui já a sobrevida livre de metástase foi o primeiro endpoint que nós queríamos, que foi a aprovação da droga nessa fase, mas aumentando a sobrevida em que o paciente não tivesse metástase. Percebeu-se que esse endpoint é importante porque quando o indivíduo tem metástase, a sobrevida é menor. Então, o indivíduo que tem metástase, ele vai viver menos. Então, ele tendo um tempo maior livre de metástase, teoricamente ele vive mais, e depois os 3 estudos mostrou-se que realmente isso que acontecia. Vejam, redução de 72% com a apalutamida, 71% com a enzalutamida e 59%. São números bastante convincentes, a redução da incidência de metástase. E aqui, os estudos mais recentes mostrando que também os 3 mostravam aumento de sobrevida, ou seja, redução do risco de morte, 22%, 27% e 31%. Então, são 3 drogas muito boas que podem ser usadas nisso. O que a gente tem que falar um pouquinho, e a gente acaba não falando muito, porque aí começa digamos, a não área do urologista. O urologista não gosta muito disso, que é a parte clínica, né? Mas a gente tem que trabalhar um pouquinho para a gente saber como agir nessa fase. Vejam que os 3 estudos estão aqui são os efeitos colaterais. Nós temos, então, a fadiga e hipertensão com a enzalutamida, o rash cutâneo, como eu falei, com a apalutamida daro, e a gente vê que a daro realmente tem um pouquinho menos de efeito colateral se nós compararmos com a apalutamida e a enzalutamida. Só que vejam que o estudo aqui, o acompanhamento com a droga, foi um tempo menor do que a APA e com a enzalutamida. Provavelmente isso teve influência, né? E quanto mais você usa a droga, a chance de ter efeitos colaterais é tanto maior. Eu queria agora derivar um pouquinho, abrir um pouquinho o leque para a gente prestar atenção nos possíveis efeitos colaterais, não só desses tratamentos, mas do bloqueio hormonal de maneira geral. Volto a dizer, essa é uma situação que não é muito afeta o urologista, mas vejo que a gente tem algumas situações que são importantes. Eu vou aqui passar rapidamente, depois o próximo slide eu vou falar mais especificamente. Nós temos a saúde óssea do paciente com bloqueio hormonal, ela sofre. O paciente sofre com isso, nós temos que prestar atenção com reposição de cálcio, vitamina D, às vezes usar os bisfosfonatos, porque ele tem uma rarefação óssea muito importante, consequências metabólicas que esses pacientes vão ter, o risco de ser diabético, né? O paciente tem uma resistência à insulina, eventos cardiovasculares, óbvia disfunção sexual, a ginecomastia em alguns casos, né?
a profilaxia muitas vezes com radioterapia da mama. Fadiga, isso é uma constante, digamos, em todos os casos, um pouquinho mais com uma droga, um pouco menos com a outra, e a gente sempre orienta o paciente a fazer exercícios, né? E os rushes cutâneos, né? O rush cutâneo, o fogacho, digamos assim, mais conhecido como fogacho. Eu vou falar um pouquinho mais nesse slide aqui. E toda vez que eu mostro isso, minha pergunta, mas como é que você trata isso? Porque se a gente for ver, não tem muita... não existe uma evidência científica forte para nenhum dos tratamentos. Existe um pouco a vivência do urologista, a vivência de alguns oncologistas. Então, como eu faço? O fogacho, se o paciente for intenso, geralmente o fogacho ele não se comporta assim homogeneamente, de maneira ruim, por muito tempo. Geralmente há uma melhora com o tempo. Mas eu uso o acetato de medroxiprogesterona, 20 miligramas ao dia, ou acupuntura. Existem estudos mostrando que a acupuntura pode melhorar. Eu acho que isso aqui muito pouca gente faz, a gente sabe, o urologista, porque geralmente isso vai para o oncologista. Mas nós podemos ainda manter o paciente, veja, com efeito colateral, usando isso aqui. Não tem nenhuma dificuldade você fazer isso. A reposição de cálcio. A gente sabe que, por algum motivo, a testosterona, quando ela está em falta nessa equação, o osso fica mais rarefeito, então a osteoporose é uma condição quase que sempre presente, e a gente tem talvez uma calciúria, e esses pacientes, além de pouco cálcio no osso, nós temos pouco cálcio em circulação. Esses pacientes muitas vezes têm que fazer reposição de cálcio e mais 400 unidades de vitamina D 2 vezes por dia. Isso aqui pode ser feito mandado manipular com uma droga só, isso é fácil e a gente pode usar. Óbvio que a vitamina D não é tão importante, porque nós vivemos um país tropical, ensolarado, ainda mais no Nordeste, né? Os pacientes produzem vitamina D com facilidade. Mas, dependendo do caso, a gente tem que ter a ideia de repor. Densitometria óssea, não é cintilografia óssea, são coisas diferentes. Isso aqui é densitometria óssea, a gente deve fazer nos pacientes que estão sob bloqueio a cada 2 anos. Por quê? Porque esses pacientes vão ter a osteopenia ou osteoporose e eles podem ter doenças ou problemas ósseos não por causa da metástase, sim por causa da osteoporose. Então, são as fraturas. Os pacientes, existe um gráfico interessante que, à medida que o tempo de bloqueio ocorre, existe mais chance de fratura, isso já é conhecido. Então, sempre dar uma olhada na saúde óssea. Os bisfosfonados, a gente também usou muito tempo, ainda usa o ácido zoledrônico, 4 miligramas EV em intervalos variáveis. São pacientes que podem tomar isso a cada mês, cada 3 meses, depende um pouco de cada paciente. Isso também a gente faz na clínica. Eu faço ou na clínica, quando há necessidade, ou então a gente faz, por exemplo, na clínica, no próprio HC, nós temos acesso à droga e fazemos lá também. Outra coisa interessante, o paciente quando chega com depressão e anorexia, aquele paciente começa a emagrecer, está meio deprimido, uma boa dica é a mirtazapina, 30 miligramas por dia, ele é um antidepressivo e aumenta o apetite. Então é interessante a gente ter isso como um armamentário. Talvez isso aqui, por que eu pus isso? Porque é o mais comum que a gente vê nos pacientes com bloqueio hormonal, são essas queixas. Bom, entrando agora na questão da prescrição, eu vou passar isso aqui batido, porque tudo foi falado pela Karen, tudo foi falado pelo Lúcio, a questão da autorização, né, e como é feito. Eu acho que o pessoal das telas deve ter passado para vocês um folhetinho com explicação, com os detalhes que a Karen já mostrou, como é que é feita a solicitação, né, a questão do diagnóstico, de como elaborar a receita. Eu não vou me ater mais a isso aqui, porque isso já foi falado pela Karen. Eu acho que ela, obviamente, falou com muito mais brilhantismo do que eu, porque ela aprendeu e hoje ela é uma professora nessa área e nos ajudou muito, né? Ela não é só aprender, a pessoa tem que ter interesse. Ela teve interesse em fazer isso. Eu sei que talvez não seja muito a praia da enfermeira, né? E ela, como uma grande enfermeira, ela pegou isso com unhas e dentes e hoje ela sabe bastante, ela pode passar essa experiência que foi bastante boa para muitas mais pessoas. Ou seja, a gente pode ter essa estrutura montada na clínica sem grandes dificuldades.
é mais ou menos como a Karen falou, e o urologista, o ponto do urologista, ele fica mais na questão do relatório, da receita e, obviamente, no momento que é necessário se fazer esse tipo de tratamento. Bem, eu queria encerrar aqui e dar um spoiler a vocês. A gente manteve isso ainda um pouco no sigilo, mas nós teremos na semana que vem já uma reunião em relação a isso. A gente tem visto que existe uma falta muito grande de cursos intensivos de urologia oncológica, né? A gente tem percebido que quando a gente fala em urologia oncológica, aparece assim, webinários que falam, por exemplo, vamos falar do câncer de próstata resistente à castração sem metástase. Vamos falar do câncer de próstata avançado com oligometastático. E a gente tem percebido que, óbvio, que esses interesses muitas vezes são ou vindos da própria sociedade, ou vindos da indústria farmacêutica, tudo é muito válido. Mas nós não percebemos que não existe um curso, digamos, vertical de toda a urologia oncológica. A gente vai fazer, então, nós vamos lançar esse curso, estou anunciando a vocês. Isso vai ser feito, vai ser oferecido ano que vem, de março a dezembro. Serão 2 noites por mês, com 2 horas de aula, são 40 horas sobre um curso intensivo multidisciplinar de urologia oncológica. Nós vamos passear por toda a urologia oncológica. Vai ser oferecida da Unicamp, pela STCamp. A STCamp é a escola de extensão da Unicamp. Os detalhes depois eu vou mantê-los informados através de WhatsApp e e-mails, mas a ideia é que a gente traga a possibilidade para o jovem dele estudar a uro-oncologia, né? O que o Romulo falou, eu achei muito interessante, a gente tem falado, tem sido defensor de que o urologista ele saiba também detalhes da uro-oncologia clínica, não só da uro-oncologia cirúrgica, né? Seja só um prático licenciado para fazer cirurgia oncológica minimamente invasiva, robótica, aberta, mas que ele tenha noção de biologia molecular, que ele tenha noção de genética acoplada ou vinculada aos tumores e todas as áreas da urologia oncológica. Então, seguramente vocês vão receber mais informações sobre isso. Eu estou só falando aqui em primeira mão para os meus amigos do Ceará, que são todos muito chegados, eu tenho grandes amigos. Eu resolvi hoje falar, como eu falei, essa reunião e o lançamento do curso será daqui a alguns dias. Muito obrigado mais uma vez, eu estou à disposição a qualquer pergunta, qualquer discussão que possa ser interessante. Muito obrigado. Professor, excelente a sua apresentação, como sempre, né? E com relação ao curso, a gente sente isso. Vou plagiar aqui um amigo, né, daqui do Ceará, o Ariel. Na falta do que fazer nesse período de pandemia, eu procurei diversos cursos pelo mundo todo e carece, né? Não é só aqui no Brasil que carece no mundo. Então, parabéns pela iniciativa. Com certeza vai ser um sucesso, não só pela ideia inovadora, mas também pela sua capacidade empreendedora. Parabéns. Eu serei um que estarei inscrito. Professor, eu vou abrir aqui para as perguntas, mas eu vou aproveitar que eu estou moderando, eu vou fazer uma pergunta minha e vou transmitir uma do Ulisses, que botou aqui no chat. A minha é com relação à experiência, né? Que eu ainda não prescrevo, mas pretendo. E aí eu queria saber da sua experiência, o que é que você sentiu que mudou na sua conduta quando o senhor decidiu a fazer esse acompanhamento clínico, oncológico também, de prescrever, de passar a acompanhar clinicamente. Quando eu me formei em urologia, o urologista era treinado para ser mais cirurgião. Então, era quase que a gente seguia a fila para uma sequência. E o senhor foi inovador, né? Em estar prescrevendo, acompanhando. A minha pergunta é essa, da sua experiência com relação à mudança,
sua experiência pessoal. E só antes do senhor responder, a segunda do Ulisses, ele perguntou aqui o dietilestril fazendo 1 miligrama, o que é que o senhor acha? Então, são as duas perguntas. Romulo, você tocou um aspecto que é fundamental. Eu acho que a questão começou um pouquinho de uma inquietação de um foro íntimo. Por quê? Na minha carreira, eu cheguei a professor titular de urologia, mas eu não sou professor titular de urologia. Eu sou professor titular de urologia oncológica. E a Unicamp fez, ela abriu um leque para você fazer a titularidade em subáreas. Como eu já fazia isso há muito tempo, então eu virei professor titular de urologia oncológica. E hoje eu sou o único professor titular de urologia oncológica no Brasil. Então eu sempre me achei na obrigação de fazer alguma coisa e mostrar um pouco do que a gente fazia, do que era possível fazer, e mostrar para quem quisesse que dá para fazer mais. E nós começamos a fazer mais. Fazer mais é segurar o paciente conosco. E a Karen falou um pouquinho sobre isso, e é isso mesmo que a gente faz, né? E a gente percebe o seguinte, que a adesão do paciente é muito melhor, a satisfação dele é melhor, a qualidade de vida em relação a isso é melhor, não tem aquele solavanco de você começar a mandar para vários especialistas, ou seja, nós tivemos um boom muito importante em relação ao relacionamento médico-paciente. A gente sabe que os pacientes se sentem mais, digamos, confortáveis de estarem conosco. E, assim, você fala, mas aí você vai estar numa seara que você pede exame, que você tem que fazer medida de pressão, você tem que ser médico, né? Nós fizemos isso no internato, fizemos isso quando éramos residentes, por que não fazer isso durante a prática médica? Você vai falar assim, mas qual é o retorno disso? O retorno não é financeiro. Não pense que isso vai te trazer mais dinheiro, uma consulta a mais, não é. Assim como não é retorno financeiro para o oncologista, mas pergunta se eles não gostam de fazer isso. Pergunta se eles não querem dar, se eles não brigaram, alguns, não digo que são todos, mas muitos brigaram para as drogas via oral ficar com eles, para eles prescreverem, porque eles sabem que isso traz uma a fidelidade do paciente. E essa fidelidade do paciente, óbvio que você vai ser conhecido junto aos seus pares e junto à sua comunidade como um indivíduo que leva a coisa mais à frente, que você tem um certo conhecimento. Você mesmo citou eu sendo um indivíduo que faço isso, ou seja, eu nunca falei isso para você, nunca pedi para você falar isso, você falou espontaneamente. Então, eu acho que o que nós queremos é estimular que os urologistas cheguem a esse ponto. E mais, toda vez que a gente tem contato com os laboratórios, a indústria farmacêutica, a gente tem que tem que ter um pouquinho de noção que quando a gente pede um auxílio para a indústria farmacêutica, parceria para um evento, ela olha com melhores olhos o oncologista. Porque o oncologista ele sabe melhor a droga que a indústria está fazendo, ele tem mais noção de biologia molecular, sabe dos efeitos colaterais, sabe mais que a gente. Então, eu acho que nós temos também ter um pouquinho assim de autocompreensão, de saber, bom, se você está pedindo, por exemplo, a Stella está aqui fazendo, coordenando, ou sendo parceira da SBU Ceará. Ela tem uma droga que é uma droga bioral, que é uma droga que não é usada na doença localizada, né? Pode até ser, porque cada vez mais cedo. Mas eu acho um pouco estranho se você não tiver nenhum tipo de conhecimento, nenhum contato, nenhum esforço, pelo menos para saber indicar o momento do tratamento. Então, o que a gente está pleiteando não é que todo urologista ou todo uro-oncologista faça isso nas clínicas. Eu acho que, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas ele tem que ter conhecimento. Ele tem que saber qual é a mecanismo da droga, ele tem que saber qual é o momento que deve dar essa droga, e ele tem que saber as dificuldades e os efeitos colaterais. Por quê? Se ele for um oncologista e ele tiver algum problema, às vezes ele vai ligar para você, que você é o médico dele de 10 anos, ou vai voltar para você e perguntar, doutor, está saindo essa pipoca aqui no meu braço, o que é isso aqui da droga? Eu acho que isso é uma questão de honra para o urologista, para ele poder ter ideia do que está acontecendo com o doente. Então, basicamente é isso, Romulo. Eu não quero me estender muito. A outra coisa, o silvestrol. A gente usou muito e ainda usa
no sistema público, porque é uma droga boa, bem indicada, com 1 miligrama, como foi falado, uma dose baixa. Geralmente, essas drogas a gente costuma dar quando ele já está resistente à castração, ele já não responde, é uma droga de segunda ou terceira linha, que a gente dá no paciente que tem bloqueio total e ele tá falhando no bloqueio total. Barata, pouco efeito colateral, óbvio, esses pacientes podem ter um pouco mais de efeito cardiovascular e podem ter a tal da ginecomastia. Então, quando a gente vai entrar com essa droga, geralmente a gente irradia com 200 rads a mama para ele não ter ginecomastia. Mas é uma boa droga, sim. Eventualmente, se precisar usar, ela funciona bem e ela posterga um pouco a piora do paciente com metástase. Obrigado, professor. Só lembrando aqui a todos, aqui vai ter um jogo do interesse, o Fortaleza vai já perder para o Ceará, então a gente não vai se alongar tanto, porém, assim, eu vou passar a palavra aqui para os demais, assim, alguém gostaria de prosseguir? Tem 3 palestrantes, alguém gostaria de fazer comentário ou alguma pergunta? Romo, só que os anjos não lhe escutem. Quem vai ganhar é o vovô. Mas pois eu queria... é o Ceará mesmo. É isso mesmo, professor. É isso, Hildebrando. Mas o Beajara, Karen, excelente a apresentação de vocês. Né? Eu gostei muito. Professor Beajara, a aula anterior desse curso, que foi dada pelo Efeitos Adversos pelo Rafael Franco, um colega oncologista, ele fez uma coisa interessante e você caminhou na mesma direção e aí segmentou aqui meus conhecimentos, quer dizer, o meu aprendizado na semana anterior e hoje, desse modo com você. Ele fez uma síntese desses eventos adversos com essa playa de drogas que o cirurgião pode usar, usando letras do alfabeto. Ele colocou A, B, C, D e E. Eu achei interessantíssimo que a gente grava o que você falou aí, e com o que ele falou lá, eu juntei as peças aqui e sedimentei conhecimento. Ele fala no A, se necessitar usar aspirina, no B, de blood pressure, pressão arterial, no C, de dislipidemia do colesterol, D, diabetes mellitus, e E, exercícios físicos. Exatamente englobando todos esses possíveis eventos adversos em relação aos bloqueios hormonais, né? E que a gente pode fazer dos pacientes. Eu achei muito interessante. E para o urologista, como você colocou aí, a gente tem receio, na verdade, que nós conhecemos menos do que um oncologista clínico, mas a gente vai podendo, com experiência e estudo, criando mais segurança no manuseio desses pacientes, dessas drogas. E você colocou uma coisa muito interessante que eu vi no final da sua fala, foi que esses caminhos, né, que os pacientes trilham de um colega para outro, para outro e para outro, quanto menos perambular, melhor para o paciente, né? Então, se o urologista tiver maior domínio dessas drogas, desses tratamentos novos que estão surgindo, melhor para o paciente, né? E melhor para a gente que vai adquirindo experiência, vivência e segurança na nossa conduta. Eu achei muito fantástica a aula de vocês. Parabéns, fiquei muito feliz. Obrigado, Delbrando, está aparecendo na tela aqui. Muito obrigado. E vamos ao jogo do Ceará, Delbrando. Vamos à vitória. Obrigado, Lúcio. Delbrando, quer se pronunciar? Assim, é uma felicidade muito grande poder participar assim desse momento, né, desse curso, porque eu faço parte dessa nova geração da urologia, dessa nova geração de oncologistas, e eu tenho prescrito, tenho acompanhado esses pacientes aqui em Fortaleza,
E a gente tem essa preocupação de fomentar isso nos demais colegas, né? E porque, por tudo que foi falado, pelo que o professor Birajara já muito bem explanou, a Karen e o professor Lúcio, faz todo sentido que a gente, como urologista, o médico do homem, possa conduzir, possa participar de todo esse processo. Existe previsão legal, agora cabe a nós nos munirmos também de conhecimento técnico para fazer isso. Então, o objetivo desse curso é justamente mexer com o pessoal e trazer essa chama aí da urologia e resgatar tudo isso. E eu queria só mesmo agradecer vocês três e agradecer a todo mundo que está aqui, e dizer que vai ficar gravado na página da SBU Ceará, no YouTube. Então, todo mundo vai poder assistir, reassistir, que acho que vai ficar isso aí como um legado aí para toda a comunidade urológica. Eu agradeço o convite, Leandro. Eu achei que a ideia foi muito boa, os assuntos são muito bons, né? O convite que você fez a pessoas que entendem. E eu acho que é mais uma oportunidade de a gente falar sobre esse assunto e trazer à luz a possibilidade do urologista se embrenhar um pouquinho mais, principalmente nessa área de urologia, que ela é muito extensa e muito bonita, muito bonita. A gente tem uma casuística, uma incidência muito alta de cânceres, né? Então, nós podemos ajudar muitos pacientes. Então, só tenho a parabenizar. Eu queria também parabenizar o Lúcio pela aula, excelente explanação que ele fez em relação à parte de legislação, história, né? Porque é um indivíduo que conhece essa história, trabalhou muito nessa área. E a Karen, aí, que é um novo reforço nosso na urologia. Isso, obviamente, ajuda muito quem quiser começar a fazer, ter essa atividade nas clínicas, nos hospitais. Nós vamos precisar mais Karens por aí para nos auxiliar, né? Muito obrigado às telas também, né? Pelo convite. A gente tem sempre contato com o pessoal técnico e o pessoal que trabalha nessa indústria farmacêutica, que são pessoas que sempre nos apoiaram, né? As telas têm nos apoiado muito intensamente nos últimos anos. Tem que agradecer, a Juliana está aí, e a Eliane. Eu queria agradecer bastante, pessoalmente, por tudo que ela tem feito pela urologia, em especial pela urologia oncológica. Obrigado. Muito obrigada, Birajara. Assim, a gente tem participado de eventos como esse, né, apoiando a SBU, e tem sido muito recompensador, porque, como a Ari falou no início do evento, o nosso objetivo é com a educação médica continuada. A gente apoia vários eventos, inclusive, que são de temáticas completamente distintas à nossa droga em si, quando se fala em cenário, mas a gente entende que a gente, empoderando o urologista para prescrever, a gente está ajudando o paciente, que está no centro de tudo do que a gente faz, e também a gente está impulsionando as nossas drogas, porque eu sei que quando o doutor Idelbrando, doutor Romo, doutor Romeu, eles estiverem prescrevendo, eles vão lembrar que a gente deu esse apoio. Então, eu acho que essa é a forma mais genuína que a gente pode fazer, e não por imposição ou determinando os temas que as aulas vão ter. É justamente empoderando o urologista e capacitando ele para que ele ocupe esse espaço. Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal, e é muito bom contar com a sua parceria e com a da Karen nessa jornada. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada, Ju. Queria agradecer também, dizer que é um prazer poder compartilhar e uma honra, né, estar com todos aqui. E é muito legal ver, porque tem muita gente ainda que se pergunta da importância da equipe multidisciplinar, né? E é como o Dr. Birajara falou, hoje eles conseguiram construir uma reunião que acontece uma vez por mês, que é uma reunião multiprofissional para discutir casos específicos de urologia. Então, tem enfermeiro, tem médico, tem radioterapeuta, tem médico nuclear. É uma miscelânea muito grande de pessoas que enriquece cada vez mais o meio, né? Então, a uro-oncologia passa a ser não só uma especialidade, mas ela ganha em si uma força maior, né? Onde
várias pessoas começam a contribuir. Tem sido muito legal fazer parte de todo esse projeto. Tenho participado de um projeto com as telas também muito bacana, tentando disseminar aí ao longo do mundo a uro-oncologia, que tem sido muito, muito bacana. E só agradecer mesmo, doutor Birajara, sempre que está comigo, me ajudando. Então, é uma honra poder fazer parte desse processo de aperfeiçoamento do urologista, né? Poder empoderar ele e a sua equipe, porque não é o urologista que ganha sozinho, né? A equipe dele também, atrás, também ganha bastante força. Então, isso é muito, muito gratificante. Se me permite, eu queria só dizer uma palavrinha de agradecimento final aí a Juliana e a Ariane. Juliana eu não conhecia, Juliana, não estou me lembrando assim, mas a Ariane já conhecia. Vocês têm dado uma contribuição importante para a urologia do nosso estado. A gente tem que agradecer isso publicamente, como fez o professor Birajara, como fez a Karen, como fazem os nossos meninos aí que estão à frente da USBU atualmente. Um agradecimento assim bem público, bem realmente um agradecimento de gratidão mesmo pelo que vocês têm contribuído com a gente, com a urologia e com a sociedade, por fim, com nossos pacientes. Obrigado a vocês. Muito ansiosa para conhecê-lo, viu, doutor Lúcio? Quando toda essa pandemia passar, espero muito conseguir conhecê-lo o mais rápido possível. Eu que realmente agradeço. Já tenho aqui, já são 11 anos visitando os urologistas de Fortaleza e é um prazer enorme saber que a gente realmente tem contribuído de alguma forma e quero realmente que essa parceria se mantenha por muito tempo. Eu vou também agradecer às telas, né, assim, na pessoa da Ariane, que está mais presente aqui com a gente. As telas, ela inovou no período pré-pandemia com reuniões para capacitação médica, não só na uro-oncologia, mas também no tratamento da hiperplasia benigna, nos disfunções miccionais. E essas reuniões são espetaculares, né? Existe o debate, existe o crescimento, então parabenizo e agradeço. Agradeço a todos os convidados, professor Lúcio, prazer em reencontrá-lo, professor Birajara, muito obrigado, Karen, muito obrigado, e a todos que assistiram, eu também agradeço. Eu vou passar aqui a palavra ao nosso presidente, né, o Dr. Romeu Regadas, eu acho que deixar as considerações finais com ele. Obrigado. Bom, então, eu queria agradecer ao professor Birajara, a Karen, o professor Lúcio. A gente está finalizando hoje mais um bloco, o terceiro bloco. Acho que foi excelente a nossa noite de hoje. A gente sempre está disponibilizando assim que acaba, para que os urologistas que não tiveram condição de assistir ou até que queiram revisar um pouco, ver com mais calma, possam acessar. Sempre tendo acessos lá. Isso mostra o interesse dos colegas que estão cada vez mais se atentando e tentando buscar um maior conhecimento nessa área, né? Obrigado também ao pessoal das telas. Logo que foi surgida a ideia, eu procurei abraçar, porque eu acho que isso é um pilar que a gente tem que desenvolver. Sempre eu ficava chateado quando em algumas reuniões de oncologia o pessoal dizia que ali na reunião é importante que a indústria via quantos oncologistas tinham na reunião. Podia estar cheio de urologistas, mas eles contavam quantos oncologistas tinham lá. Eu sabia que isso não era verdade, mas eu acho que a gente tem que participar mais para mostrar que nós temos um papel importante na uro-oncologia, no tratamento do paciente com câncer, né? A gente tem mais um módulo que vai reunir tudo isso que a gente discutiu, o quarto módulo, onde vão ser discutidos casos clínicos, e depois mais um módulo de doença benigna que faz parte desse curso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos finalizar aqui e vamos ligar as televisões aí para torcer pelo nosso Ceará. Um abraço e até mais. Muito obrigado. Rosão, Obrigado.
Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom jogo para todos. Tchau.